E aí, Brasil? Olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou o Maurílio Gomes, é do aglomerado da Serra de Belo Horizonte, que eu levanto a voz da periferia para poder falar sobre uma outra educação, política e comportamento. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um sociólogo importante da década de 50 e 60. Tem como a gente discutir aspectos da negritude sem ele, o Alberto Guerreiro Ramos. Nasceu na Bahia, em Santa Amaro da Purificação, no ano de 1915. Quando foi jovem, fez parte do movimento integralista na Bahia. Se formou em Ciências Sociais em 1942. Em 43 ele se forma em Direito. No ano de 44 ele vai ter contato com Abdias do Nascimento no Teatro Experimental do Negro e vai escrever para o jornal Quilombo. Ao longo da vida ele vai desenvolver uma militância trabalhista, vai ser deputado do PTB lá da década de 60 e deputado cassado pelo golpe de 64, vai morar nos Estados Unidos e ser professor da Universidade do Sul da Califórnia. Especificamente eu vou fazer uma pequena resenha de um texto dele que é importante para a gente pensar a sociologia brasileira, e se chama Problema do Negro na Sociologia Brasileira. Nesse texto, ele buscou entender por que o negro foi tratado como problema dentro da sociologia brasileira. Isso se deu em função do caráter inautêntico da cultura do Brasil, a partir dessa visão copista da Europa, que o negro foi tratado aqui dentro como problema. E eu sugiro que vocês vão lá e leiam esse texto para a gente compreender as questões da negritude brasileira. E aqui eu falo a respeito de uma sociologia nacional. E é basicamente esse o caminho que o Guerreiro Ramos vai procurar induzir. A criação de uma sociologia nacional é que o caminho da autenticidade do Brasil passa pela negritude. Que o negro, ele se tratando como um elemento autêntico da sociedade, o caminho em que a sociologia nacional deveria explorar e não tratar como problema. O caminho da autenticidade para a construção de uma identidade nacional passava pela negritude. Analisar o que todos os sociólogos e antropólogos escreveram sobre o negro no Brasil, criar aí essa sociologia nacional a partir dos elementos nacionais, a partir da leitura das raízes do Brasil, dos problemas que estão relacionados a uma sociedade que foi colonizada, marcada profundamente pela escravidão. Defesa dessa sociologia nacional que precisava superar toda a alienação, transplantação literal de conceitos, de elementos de sociedade multissecular para reinterpretar questões de uma sociedade que vinha com menos tempo, que vinha marcada pela colônia, marcada pela escravidão. É necessário a criação dessa sociologia nacional que produzisse uma autoconsciência nacional e que desse domínio aos próprios brasileiros de construir essa ciência aqui dentro, sem ela ficar tão dependente dos parâmetros de lá de fora. Ao mergulhar na sociologia brasileira e na antropologia, ele descobriu três correntes. Das três correntes, ele falou primeiro da crítico-assimilativa, que é a primeira corrente. Autores que não ficaram tão dependentes dessa visão de se aplicar em todos os elementos brasileiros as regras e as réguas do eurocentrismo e da ideologia racial, que era o que marcava a cultura europeia naquela época. Essa corrente via o negro como um integrante, como um brasileiro. Fazem parte dessa primeira corrente Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres e Oliveira Viana. Já a corrente monográfica, ela vai tratar o negro como tema, como o valor principal, e vai considerar o negro como um elemento exótico, como um não-Brasil, como algo que deveria ser superado. Nina Rodrigues, o Arthur Ramos e o Gilberto Freire. A terceira corrente relacionada às questões comportamentais. Ela focava mais na mudança da condição humana do homem negro do que o seu próprio estudo. O primeiro que ele vai falar é do Silvio Romero, que considerava o mestiçamento uma questão de instabilidade moral. Vai denunciar o desaparecimento de etnias negras sem o seu estudo, sem o estudo das suas línguas, o sentimento de vergonha pelas origens raciais da população, capricho das classes dominantes em encobrir e desculpar os defeitos nacionais relacionados
a pobreza e a miséria. Um estranhamento em relação ao comportamento dos negros e mestiços ilustrados com a situação dos negros mais pobres. Euclides da Cunha, que considerava um mestiço um retrógrado. Depois de um processo civilizatório, ele alcançaria aí a superação. O negro no Brasil ele tem que ser estudado a partir da lógica brasileira, né? Criar um fio condutor da construção do negro dentro da formação do Brasil, que era o que o professor Milton Santos dizia. Um dos escritores dentro desse aspecto da sociologia que teve mais autonomia mental para pensar e descobrir os problemas brasileiros, sabendo que havia toda uma alienação, influência do pensamento europeu na questão racial, uma alienação ainda maior que faz com que a gente fique uns contra os outros desde Canudos. Entra Alberto Torres, que isso ele é a degeneração orgânica do indivíduo. Negava a ideia de raça. Denunciou Nina Rodrigues pela carência de ciência do seu proselitismo contra os negros. Entra também Oliveira Viana. O negro e o mestiço eram inferiores. Ele tratava o negro como um inferior ao índio. Um homem cheio de contradições, hereda por esse mesmo caminho, no mesmo lugar que ele denuncia o problema, que é a questão da alienação da cultura brasileira, falhou na ideia do embranquecimento e da eugenia. Superioridade branca como um elemento marcante nas suas obras. Corrente monográfica, que são todos aqueles que copiaram todas as ideias raciais, todas as ideias de superioridade racial. Fala primeiro de Nina Rodrigues, que é o mais antigo de todos, que foi o apologista do branco. As ideias do Nina Rodrigues estão aí na contramão de todos esses autores que eu falei antes. E falando como negro, todo o aspecto criminalista que incide entre nós, entre as pessoas negras, tem dedo do Nina Rodrigues na polícia até hoje, e desse comportamento criminalista. Além dele fazer essa apologia, estava trabalhando com elementos do Cesare Lombroso, que é um criminalista famoso. O mestiço era um decadente e que precisava de ser diluído com um grande contingente de homens brancos. E não para por aí, porque também vai ter o Oscar Freire e o Arthur Ramos. E o Guerreiro Ramos vai identificar nessa sociologia uma ideologia da brancura. Tinha uma visão alienada de Brasil, porque toda a análise, toda a interpretação do Brasil estava envolvida de uma parafernália de falsa ciência estrangeira que induziu o tratamento do negro como um problema aqui dentro. E que ele faz, né, essa defesa dessa sociologia nacional com essa pegada de se criar gênios aqui dentro capazes de interpretar as questões do Brasil profundo. A chance aí de produzir essa autoconsciência e esse autodomínio do povo brasileiro, por influência do Abdias do Nascimento e de toda a experiência que o teatro do experimental do negro causou. Ele vai falar sobre o Niger Sum, a assunção e a afirmação do eu negro, e a identidade como um corpo, como uma estética, como um reconhecimento étnico, com uma forma de se ter orgulho pessoal. É uma coisa que eu falo que é um dos autores que eu queria trazer aqui, principalmente para falar sobre aspectos da negritude. Eu recomendo muito a leitura do Guerreiro Ramos, também completar aqui os nomes dos homens negros que formaram uma inteligência para poder interpretar esse Brasil de hoje. Agradeço você que assistiu até aqui. Venha fazer parte desse time, se inscreva aqui no canal, venha junto construir comigo essa outra educação. Me siga também no Instagram, sigam lá pra gente juntos construir essa outra educação que o Brasil tanto precisa. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se encontra em outros vídeos. Até mais!